Se o dinheiro continua caro no Brasil, por que o aluguel continua subindo? Essa é a pergunta que quase ninguém está fazendo. Em janeiro de 2026, fechou com o índice FIPZAP de locação apontando uma alta de 0,65% no mês e 9,10% em 12 meses. Eu vou repetir. Em janeiro de 2026, a locação fechou com um índice superior a 0,65% no mês e 9,10% nos últimos 12 meses. Enquanto isso, o IPCA acumulado está em pouco mais de 4,4%. E o IGPM nem se fala, menos 0,91% no período. E o que isso tudo representa? Que o aluguel subiu acima da inflação. E hoje eu quero tentar traduzir essas coisas um pouco mais na prática, para trazer para você que está me ouvindo a interpretação de dados, de relatórios, de maneira muito mais fácil. Então, fica comigo, porque esse vídeo vai ser algo surpreendente para você. 3 coisas muito práticas que estão acontecendo, que é o que realmente está acontecendo, essa é a primeira coisa. A segunda coisa importante é o que isso significa para quem investe no mercado imobiliário. E o terceiro ponto é o que você deve fazer agora. E antes da gente entrar em números, deixa eu fazer uma rápida observação. Eu trabalho no mercado imobiliário com foco em estratégia patrimonial. Então aqui você não vai ouvir opinião solta, vaga, nem nada. O que você vai ouvir aqui é a minha interpretação e uma leitura precisa de dados aplicado principalmente à tomada de decisão. Prazer, Maurício Schmidt. Em janeiro, a gente teve 0,65% de valorização no mês. Nos últimos 12 meses, 9,10%. A mesma inflação no período, 4,44%. O aluguel teve um ganho real, o aluguel teve um ganho acima da inflação. E ainda tem gente falando que a renda com imóveis é ruim. Será mesmo? Bom, vamos lá. Até aqui, o mais importante que eu quero te deixar já esse iniciozinho de pensamento é o quê? Que esse dado que eu tô te falando, ele mede os anúncios novos. Ou seja, é o que tá vindo no mercado para locação. Não é simplesmente um reajuste contratual. Logo, você deve pensar comigo. O mercado está conseguindo fechar contratos melhores, certo? E se o mercado consegue fechar contratos melhores, isso leva a 2 análises. A primeira, que a demanda ainda está aquecida, e a segunda, que a oferta não foi ainda compatível com a mesma velocidade. Ou seja, há muita oportunidade aqui sim para ser observada. E para o investidor, você, isso é muito simples traduzir. Que quem está posicionado está conseguindo reprecificar, ou seja, está tendo resultados melhores sem mexer no próprio imóvel, só ajustando a nova precificação. Mas cuidado, um ponto de atenção aqui, a média pode enganar a nossa análise, porque nem toda tipologia, nem toda praça, o desempenho é o mesmo, e ele não vai desempenhar o mesmo. Isso aqui é muito importante, a gente saber aonde a gente está localizado, onde nós estamos, qual que é o nosso produto, qual que é o viés dele. Vou trazer um comparativo, uma reflexão legal aqui. Apartamentos de 4 ou mais dormitórios subiram 1,29%, enquanto que apartamentos de um só dormitório subiu 0,41%. Para tudo. Você vai me falar agora que, então investir em imóveis de maior metragem é melhor, porque teve maior valorização. Mas, ao mesmo tempo, a gente só vê lançamentos em São Paulo de imóveis compactos, imóveis pequenos, mas isso não teve um reajuste tão significativo. É verdade analisar por esse lado, mas quando a gente compara a rentabilidade anual média dessas mesmas 2 tipologias, o que a gente conclui? Que os apartamentos de 4 dormitórios ou mais, o número é inferior a 5%, 4,9%, enquanto apartamento de apenas um dormitório, 6,67%. Você percebeu que o que sobe mais no mês nem sempre, não necessariamente é o que entrega o melhor retorno estrutural? Talvez por isso é o que a gente vê milhares de lançamentos acontecendo de apartamentos compactos. Ou o que a gente vê é os apartamentos maiores não tendo uma rentabilidade significativa, ficando esquecidos por aí. Mas vamos melhorar aqui nossa conversa. O retorno médio do Brasil está em 5,99%, mas algumas capitais estão muito superiores a isso. Aqui é o ponto de atenção. Eu sempre falo, investir em imóveis não necessariamente significa investir aonde você está enxergando. Não significa investir na sua praça. Significa
significa olhar aonde tem demanda e aonde tem o dinheiro. Esses dois fatores farão com que o nosso investimento imobiliário seja muito mais assertivo. Vamos a números. Belém, 8,51%. Recife, 8,41%. Cuiabá, 8,22%. Manaus, um pouquinho abaixo de 8, 7,98%. São Luís, Maranhão, 7,83%. E a última cidade que eu levantei aqui, Natal, 7,61%. Lembrando que a média nacional foi 5,99%. Ou seja, isso muda completamente o jogo. Quando você começa a entender tipologia, praça e analisar os dados, não só aqueles milhões de relatórios que é um monte de informação, gráfico, não dá para entender nada. Mas quando você começa a traduzir e interpretar isso, é aqui que a gente começa a mudar completamente o jogo. E se até aqui esse tipo de análise tá fazendo sentido para você, você reparou que não é uma análise superficial, mas sim decisões baseadas em métrica, em números, deixa eu te pedir uma coisa, deixa o like nesse vídeo e já segue o canal, porque aqui o foco é exatamente isso, é transformar dado de mercado em estratégia prática. E agora, vamos entrar na parte mais importante. O que fazer com essas informações? O que fazer com esses números e com esses dados? Recapitulando, o retorno médio está em 5,99% ao ano. E o próprio relatório aponta que isso ainda fica abaixo de aplicações financeiras de referências, projetada para 12 meses. O que eu tô querendo dizer? De novo, que o mercado imobiliário é superior ao mercado de capitais. No longo prazo, com toda certeza. No curto prazo, alguns vão discordar de mim. E tá tudo bem. Mas então a pergunta que eu quero te fazer é: o aluguel está subindo? Ou você acha que a pergunta deveria ser: o meu imóvel está entregando o retorno ajustado ao risco superior ao custo de oportunidade? Deixa eu traduzir essa pergunta para você de novo. O aluguel está subindo? Sim. Então, o meu imóvel, ele está entregando todo o potencial que ele poderia entregar superior ao risco de outras oportunidades? Então, se você comprou mal o seu imóvel, o mercado não pode fazer nada por você. Agora, se você comprou bem, aí o mercado é seu aliado. Ele vai pisar no acelerador e vai te impulsionar longe. Por isso que em 2026, esse ano, tem que tomar muito cuidado. Não é um ano para amadores. O ano vai selecionar quem realmente sabe investir. E aqui é um modelo bem rápido e simples que você vai conseguir aplicar. Primeiro, defina o objetivo do imóvel. Te trago algumas possibilidades. É um imóvel para renda? E se for renda, é renda de curta ou de longa estadia? É um imóvel para valorização ou é um imóvel de proteção patrimonial? Definindo o objetivo do imóvel, a gente pode ir para o segundo passo, que é cruzar a variação de aluguel de 12 meses, analisar o preço do aluguel por metro quadrado e agora sim a gente analisa o nosso retorno anual desse imóvel. Por fim, vai aqui uma dica: inclua pelo menos 2 meses no seu cenário de estresse. Além disso, coloca uma manutenção inesperada, alguma coisa que pode acontecer que vai ter um custo significativo. E não esqueça, atribua a tributação real desse imóvel. Quanto que realmente a gente vai ter que pagar de imposto em cima disso. Se ainda fez sentido para você, se você ainda tem um ativo resiliente, confia, você tá no caminho certo. Agora, se não fez, se você está comprando apenas na narrativa, cuidado, você pode estar entrando em furadas que não tem como reverter. Agora vamos mudar um pouquinho a nossa análise. Vamos partir para um cenário que você já possui um imóvel alugado. A minha sugestão para você seria comparar o valor atual com o preço médio anunciado na cidade. Às vezes o seu preço está aquém do que ele realmente poderia estar. Às vezes ele está abaixo do real potencial que você poderia estar rentabilizando com isso. Verifica essa defasagem. Um pequeno ajuste, uma correção pode mudar já de imediato o seu retorno. E faz uma análise. Essa análise o que é? Realmente compensar, realmente analisar se compensa você aplicar o reajuste gradativo ou simplesmente eliminar o seu inquilino e reposicionar por completo esse imóvel no mercado. Se você estiver reposicionando esse imóvel, às vezes vai perder no curto prazo, mas vai ganhar significativamente em
aceleração e em retorno. O controle da vacância é extremamente importante. Eu tenho outros vídeos aqui no canal falando sobre vacância. E se você ainda não sabe sobre esse assunto, te sugiro procurar eles aqui, vou deixar indicado, porque é muito importante a vacância. Ela simplesmente destrói o retorno real se não for bem analisada e bem trabalhada. Mas, se você está buscando um apartamento para comprar, analise o retorno. Evita olhar cidades famosas. Às vezes o não óbvio é o mais óbvio. Prioriza a liquidez da tipologia. Simula cenários conservadores. Aqui já vai uma experiência na pele. Vai dar errado. Vai demorar mais do que deveria demorar. Projeta custos extras. Isso às vezes é o que muda totalmente a gente entrar ou não em um investimento imobiliário. Se você está investindo somente com a sua emoção, desculpa, você está errando e muito. Você tem que investir com dado, com planilha, com frieza. Isso é um investimento, é retorno, tem que ser calculado. Resumo do cenário: o aluguel subiu acima da inflação, o mercado segue resiliente, a média esconde grandes oportunidades, simplesmente porque cidades trabalham muito acima da média nacional. Então, saber selecionar e executar faz toda a diferença. 2026 não é sobre e se o mercado vai subir, é sobre quem sabe interpretar o mercado. E se você gostou desse tipo de análise, se faz sentido para você receber conteúdos que transformam relatórios em decisão prática, segue o canal agora, porque eu vou continuar trazendo leituras estratégicas, vou continuar trazendo a minha opinião, assim como essa, sempre conectando dado com ação, porque eu também sou investidor imobiliário. Te vejo no próximo vídeo.